Oi, turma, tudo bem? Olha só, o meu vídeo de história foi removido do YouTube, que eu deixei hoje de manhã, então eu tô gravando outro vídeo e tô deixando aí dois links que eu quero que vocês visitem sobre mineração e sobre a barragem de Brumadinho. A gente vai falar sobre isso, porque a gente está falando sobre extração de minérios. Por que eu vou falar sobre isso? Porque, pessoal, nós falamos na aula passada de história que os bandeirantes, eles desbravaram o Brasil em busca de ouro, certo? E em Minas Gerais, principalmente. Em Minas Gerais, pessoal, é o maior estado que possui muitas minas, por isso que chama Minas, de Minas Gerais. Só, pessoal, que o extrativismo do minério, do ouro, enfim, por que do ouro, principalmente? Porque o ouro ele é um dos metais mais preciosos e ele é utilizado para ele tem diversas utilidades, além de joia, né? Ele serve como construção de aparelhos eletrônicos e motores, em restaurações dentárias, em tratamentos médicos, para a proteção de satélites, entre outras coisas. Então, pessoal, os bandeirantes, eles foram atrás de ouro. Olha, vamos ler lá na página 156. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais no fim do século XVII. A extração do ouro atraiu portugueses do Brasil e de Portugal para as regiões das minas do século XVIII. Depois, outras regiões mineradoras foram descobertas, ainda mais para o interior, em Goiás e Mato Grosso. Então, olha só, esse mapa é da área ocupada pela colonização no século XVIII. Vamos ler a legenda aqui, olha aí no livro, na apostila de vocês, porque tá diferente as cores, né? Então, de amarelo, a região maior de amarelo, foram áreas não ocupadas pelos colonizadores. Na de laranja claro, áreas conhecidas e pouco povoadas. E na de laranja escura, áreas sob influência das cidades e vilas. E os pontinhos aqui, os quadradinhos pretos, são cidades formadas a partir da mineração. Então, assim, pessoal, os bandeirantes foram os grandes responsáveis, né, pela exploração do restante do país. Lembra que a gente falou sobre o Tratado de Tordesilhas? Então, começaram-se a construir essas mineradoras, né? Eles começaram a explorar o Brasil, o ouro, e foram indo até o minério. Então, lá na página 157. Outra forma de ocupação do interior do Brasil no século XVIII e 19 foi o resultado da ação dos tropeiros. Então, os tropeiros, pessoal, eles percorriam essa distância desbravando os matos aí a cavalo, né? E eles eram responsáveis para levar mercadorias até lá nas minas, né? E trazer os minérios. Hoje, Hoje já temos estradas para fazer isso, né? Então, os minérios lá da mineradora, eles vêm através de caminhões, pelas rodovias, por trem, alguns lugares vêm de trem, outros por hidrovia, de navios, né? Mas antigamente não tinha estrada, né? Então, o que que faziam? Os tropeiros, olha só, percorriam grandes distâncias para abastecer as minas com mercadorias de todo tipo e com muares, isto é, com mulas e burros, que eram o transporte da época, né? Esses animais eram necessários para transportar todo tipo de carga, além do ouro da região de Minas para outros portos, onde seguia para Portugal. Como eu disse, então hoje os minérios dos portos são enviados como? Com caminhão, pelo trem, pelo navio, né? Os animais eram criados principalmente no Rio Grande do Sul e depois levados para Sorocaba, no interior de São Paulo, onde eram vendidos, seguindo muitas vezes para as minas de ouro. Assim, os tropeiros iam abrindo caminho em matas e campos. O trabalho dos tropeiros foi importante para a ocupação do Brasil pelos colonizadores portugueses e por seus descendentes. Muitas cidades se originaram de locais de pouso dos tropeiros. Então, pessoal, os tropeiros eles foram responsáveis por desbravar o Brasil, né? Chegando até Minas, indo lá mais para o sul, para a região centro do Brasil, e onde eles pousavam, onde eles dormiam, foram se originando cidades e vilas deste local, certo?
Olha lá na página 158. No fim do século XVIII, o café começou a ser cultivado no Vale do Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Daí se expandiu nos séculos XIX e XX para as regiões vizinhas, por quase todo o estado de São Paulo e depois para o sul de Minas Gerais e o norte de Paraná, tornando-se a maior riqueza econômica do país. Então, pessoal, hoje o maior exportador, o maior produto que é exportado do Brasil é a soja. Mas desde o café e a cana-de-açúcar, que também eram cultivados e exportados naquela época, também continuam sendo também eles continuam sendo um dos principais produtos aqui do Brasil, né? O café e a cana, mas o campeão hoje é a soja. Olha lá, em pouco tempo, a produção cafeeira no estado de São Paulo atraiu muitos trabalhadores para a região. Hoje, o café é cultivado principalmente em Minas Gerais, no Paraná e no Espírito Santo. Nas fazendas de café trabalhavam de início os negros escravizados, muitos deles foram trazidos das regiões das Minas, que já não produziam tanto ouro. E a partir de 1850, a mão de obra escrava foi aos poucos sendo substituída pela mão de obra remunerada dos imigrantes europeus. Pessoal, então olha só. Vocês lembram que no início, para se trabalhar aqui no Brasil, foram traficados os escravos. As pessoas vieram traficadas da África e foram constituídas escravos aqui no Brasil. Só que em 1850 foi proibido o tráfico de escravos, ou seja, não podiam mais se trazer os afrodescendentes, não podiam mais se trazer os africanos para cá, para o Brasil, mas ainda podia escravizá-los. Então, os escravos que estavam aqui ainda eram escravizados, porque o que aconteceu? A partir de 1888, com a Lei Áurea, foi abolida a escravatura. Mas em 1850 acabou o tráfico, mas ainda haviam escravos, porque não foi abolida a escravatura, certo? Pessoal, vocês lembram lá no começo que a gente falou muito de migração, imigração, enfim. Nessa época, que era o Brasil, lembra que eu falei que começaram a vir os italianos, os espanhóis, os próprios portugueses estavam vindo para cá para trabalhar. Lembra que depois que o Brasil ficou independente, começou a vir imigrantes europeus para trabalhar aqui no Brasil. Então foi nessa época. Por quê? Porque nessa época já não podia trazer já não podia trazer escravo para cá, só podiam usar os escravos que estavam aqui. Então a mão de obra ficou escassa. Começaram a contratar os imigrantes. Então as pessoas migravam para cá, os europeus migravam para cá para trabalhar, eram pagos. Então no início, a primeira mão de obra eram dos escravos. Depois foram contratando os imigrantes europeus que vinham para cá. E hoje quem trabalha na lavoura é o pessoal da própria região, né? Olha o mapa, a expansão cafeeira e a ocupação do século XIX, pessoal. Olha os estados produtores de café no século XIX. Então, aqui, ó, o eixo de expansão do século XIX. Então, os estados que trabalhavam com café no início era Rio de Janeiro, São Paulo, né? E aqui, ó, Rio de Janeiro e São Paulo. Depois expandiu e um pouquinho de Minas Gerais também. Porque, ó, tá vendo? Chegou aqui em Minas Gerais, tá vendo? Isso aqui, ó, área de cultivo de café. Ó, Minas Gerais. Aqui o verdinho, o laranjinha. Depois ele foi expandindo no século XX, expandiu mais ainda para São Paulo, foi ó, as flechinhas mais para Minas Gerais, desceu lá para o sul, foi lá para o Paraná e Espírito Santo. Certo? Pessoal, Espírito Santo aqui, certo? Então, vocês vão precisar dessas informações do mapa da página 158 para fazer a atividade da página 159, ó, que eu deixei aqui, esse quadro, tá? Mas vamos continuar. Na segunda metade do século XIX, alguns proprietários de terras começaram a investir o dinheiro da venda do café em indústria. Então, as indústrias começaram a ser estabelecidas aqui. E as indústrias também utilizavam mão de obras imigrantes. Lembra que a gente viu lá no começo aqueles
anúncios nos jornais da época, Brasilis, venha para o Brasil, terra maravilhosa. Então, eles estavam atraindo imigrantes para trabalhar aqui no Brasil nessa época da industrialização. Então, com a industrialização, a economia do estado de São Paulo cresceu muito, precisando cada vez mais trabalhadores, que vinham tanto de outros países quanto de outros cantos do Brasil, né? Então, olha só, uma pintura aqui da Avenida Paulista, né? Avenida Paulista, um dos endereços favoritos era a recém-inaugurada Avenida Paulista, daquelas pessoas que vinham de cafeicultores, né? Que trabalhavam aqui, certo, turma? Olha só, vocês sabiam que aqui em Piracicaba ela foi considerada a cidade da agroindústria, ou seja, tem muita indústria aqui em Piracicaba que transforma a matéria-prima proveniente da agricultura e da agropecuária, ela passa aqui por uma transformação aqui em Piracicaba. Então, aqui em Piracicaba é das cidades que mais gera empregos na área da agroindústria. Verdade. Olha lá, pessoal, página 160. As atividades econômicas do passado foram muito importantes para a ocupação do território brasileiro. A população brasileira, segundo projeção do IBGE, será de mais de 209 milhões de habitantes em 2020. Pessoal, então, eu quero dizer para vocês que o censo de hoje, de 2020, diz que nós, brasileiros, somos mais de 211 milhões de habitantes aqui. Ela está desigualmente distribuída no país. Há áreas com muitos habitantes e outras com menos habitantes, né? O que é consequência do tipo de ocupação do território desde o início da colonização até os dias atuais. Olha só o mapa. Então, esse é o mapa atual. Então, a gente consegue ver que essa área amarela aqui, ó, são áreas menos povoadas, até 10 habitantes por quilômetro quadrado. Então, por onde começou a colonização? Por aqui, pelo litoral, olha só, por aqui, ó. Então, aqui é a área mais habitada, que tem mais de 50 habitantes por quilômetros quadrados. E a outra área mais clarinha é a mais ou menos habitada, que tem de 10 a 50 habitantes por quilômetros quadrados. Então, essa divisão de pessoas deu-se, é consequência da... Hoje tá um pouquinho escuro aqui, né? Consequência da colonização. Começou a colonização por aqui, por o litoral também, porque era mais fácil, né? Para expandir, para importar os nossos produtos para outros países. E aí, por conta dos bandeirantes, foi adentrando, foi indo mata adentro, né? Pessoal, vou deixar um desafio aí para vocês, né? Acho que alguns conseguiram ver o meu primeiro vídeo e outros não conseguiram ver porque já o YouTube excluiu, porque eu coloquei uns vídeos aí do YouTube. Mas eu deixei os links dos vídeos, eu vou deixar aí para vocês os links dos vídeos. É sobre as mineradoras, tá, pessoal? Mas antes, vamos lá. Eu vou deixar um desafio aí para vocês realizarem da página 161, ó lá, né? Então, olha só. Nesse capítulo que a gente estudou, você viu algumas expressões que dizem quando algum acontecimento ocorreu, como no século XIX, século XX, né? Então, você sabe o que isso significa? Um século corresponde a quanto? A 100 anos, né? Então, olha só, por exemplo, aqui o século XV, ele tem início, o século a gente diz que ele tem início, a gente decreta o início do século, no começo e no fim dele. Então, o século XV ele vai de 1401, é quando inicia o século, e ele termina em 1500. O século XV termina em 1500. O século XVI ele dá início em 1501 e termina em 1600, certo? O nosso século, o século XXI, ele deu início em 2001 e ele vai finalizar em 2100. O século 22, ele vai começar em 2101. Entenderam? Então, o século são 6 anos. Então, cada nome, como é nomeado o século, é quando se dá início ao século e ele finaliza depois de 100 anos. Então, mais uma vez, aqui, ó, século XIX. Ele deu início em 1801 e ele vai terminar em 1900. Então, de 1801 a 1900 corresponde ao século XIX,
certo? Então, vocês vão fazer a atividade da página 161. Pessoal, falando um pouquinho de mineradora, mineração, extração de ouro aqui no Brasil, né? Minas Gerais, o estado que tem muitas minas e até hoje, né? A gente tem problema de mina, com extração de minério. Vocês sabem, pessoal, que as mineradoras, eu deixei 2 links aí para vocês, né? As consequências de uma construção de uma mineradora e da extração de minérios são várias, né? Então, o que que acontece quando você vai extrair minério da terra? Você tem que remover a vegetação local da área de extração. Consequentemente, os animais daquele lugar, há uma invasão forçada dos animais silvestres desse lugar. O que que acontece? A poluição dos recursos híbridos, superficiais e subterrâneos pelos produtos químicos utilizados na extração de minérios. Por exemplo, para extrair ouro é necessário usar o mercúrio. O mercúrio ele é altamente, ele contamina todo o solo, né? Esse mercúrio ele traz contaminação do solo e da água, né? E tem a proliferação de processos erosivos. Vocês vão ver aí que eu deixei um site da. Vocês provavelmente ouviram essa reportagem na casa de vocês sobre a barragem de Brumadinhos. O que são essas barragens? São os resíduos da extração do minério. Então, esses resíduos são retirados do solo e são jogados e é feita uma barragem. E essa barragem, ela se rompeu, né? A sedimentação e poluição dos rios pelo descarte indevido do material utilizado e não produzido e não aproveitado, né? A poluição do ar a partir da queima ao ar livre do mercúrio, muito, né? Igual eu falei, utilizado na extração de ouro e de vários outros tipos de minério. Morte de peixes, poluição de rios. Então, essas são algumas das consequências da extração de minério e da construção de minas, né? Para extração de minério. Eu deixei 2 videozinhos aí, eu quero que vocês assistam e respondam a questão que eu vou deixar aí, tá bom? Pessoal, então amanhã eu tenho mais 2 vídeos, tá? Desculpa, o YouTube não gostou do meu vídeo e removeu. Então agora eu tô mandando de novo. Beijos!